da senhora, para fazer essa redução da carga de trabalho, sem redução de salário e tal, será se não seria interessante haver acho que a senhora vai concordar, né? Uma redução de custo para o empregador, que assim me parece que ele emprega um funcionário por um salário mínimo, mas de encargo ele paga quase o dobro ao Estado, né? Que vários encargos que cobram. Estava vendo até uma pesquisa que disse que cobrava cerca de 183% do salário, que daria, juntando, no caso, o salário mínimo daria mais ou menos 2.500 e pouco por um funcionário de um salário mínimo. Eu já vi até um cálculo maior sobre isso, né? Teve um contador que fez um vídeo na época, ano passado, se eu não me engano, e ele fez o cálculo. Você tem um funcionário, o salário é R$ 1.412, você gasta o dobro com os encargos. A carga tributária do Brasil é alta sobre o funcionário, mas porque a gente tem uma legislação que protege, né, o funcionário ainda dentro desse limite. Então, tem o FGTS, a gente tem o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então, tem algumas situações de onde o governo retira esses impostos de quem está empregando, e realmente é uma carga tributária alta, mas isso seria um estudo para a reforma, né? Para a reforma trabalhista, não, para a reforma tributária, né? Porque o governo conta com esse valor. Então, tem que ver de onde ele poderia diminuir, qual o incentivo que ele poderia dar. Acredito que a gente precisa, antes de aprovar a medida, ter alguns estudos. Mas a gente não pode sair por aí fazendo um terrorismo e nem dizendo que ela é impossível. Porque se alguns outros lugares conseguem, por que aqui não vai conseguir? Tem até um ativista aí, ele é a favor da redução da escala. A senhora comentou, né, que eles querem 4x3, né? E ele comentou, não, tem que esticar mesmo, porque lá sempre há negociação, né? Você pede 4 para conseguir 2. Para ficar no 5x2. Então, o comentário é que está pedindo muito alto para chegar no 5x2. Essa semana, eu escutei de uma aluna do EJA, eu conversando com ela, disse, você trabalha onde? Ela disse, trabalho na fábrica de móveis, mas vai fechar. E eu falei, vai fechar por quê? Não, vai fechar porque vai mudar a lei do 4x3 e ele não vai conseguir. Então, veja o terrorismo que se está colocando em uma coisa que a gente sequer tem a certeza que vai ser aprovada. Porque a última notícia que eu tive é que tem 233 assinaturas, né, para que ela comece a tramitar, para que ela seja protocolada. Na verdade, essa PEC, ela nem pode ser analisada. Ela está recebendo os votos para que ela seja dada entrada no Congresso. A gente não sabe quanto tempo isso pode demorar. Existe uma outra proposta que já tem anos lá de redução. Então, estão até sugerindo que se juntem as duas para formar uma. Que na época, eu não sei se ele conseguiu, o outro deputado, assinaturas suficientes e deu algum entrave. Porque primeiro, o que é uma PEC? Como a duração da jornada de trabalho está descrita na Constituição Federal, então a gente só consegue a modificação dessa jornada modificando a Constituição. E aí, para eu modificar a Constituição, a gente faz um projeto, a gente não, os legisladores, faz um projeto que se chama Projeto de Emenda Constitucional. E aí ele passa a recolher as assinaturas, precisaria de no mínimo 171 assinaturas, como está nascendo na Câmara, é uma proposta de uma deputada federal, então primeiro ele começa na Câmara. Vamos imaginar que amanhã, eu li que ela está ainda recolhendo mais assinaturas, né? Vamos imaginar que ela protocole essa PEC na Câmara para começar a tramitar amanhã. Vamos dar um exemplo. Essa PEC vai para uma comissão, que o apelido é CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. E chegando lá, ela vai ser analisada para ver se não fere alguma lei, né? Se não está ferindo alguma coisa que não pode ser modificada na Constituição, porque a gente tem as cláusulas pétreas, que são aqueles artigos na Constituição que não podem ser modificados. Então, quanto tempo passa na CCJ? Não sei. Depende dos deputados que formarem essa comissão. Se eles vão analisar em um dia, em um mês, em um ano, quem sabe? Depois da CCJ, ela vai para uma comissão especial, que é formada exclusivamente
para análise dessa proposta, e aí eles podem sugerir modificações na proposta. A proposta é bem curtinha, porque altera só o artigo 7º da Constituição, o inciso 13, que fala da jornada de trabalho. O restante, ela tem em torno de 6 folhas, o restante é justificativa, porque altera só o inciso com a duração do trabalho, que passaria para 36, carga horária máxima de 36 horas. E diárias continuaria 8 horas. Ela indo para essa comissão, se ela for aprovada nessa comissão, ela vai para votação na Câmara, que tem que ser uma votação em 2 turnos. Depois ela é encaminhada ao Senado. Mas vamos imaginar que na Câmara alguém proponha uma alteração. Fica mais um tempo parado para uma nova votação. Aí vamos para o Senado. Tem que ser 2 votações no Senado também. Então a gente não sabe se isso vai durar. E ainda diz que o Senado altera alguma coisa, retorna para os deputados. Volta para a Câmara. Então perceba que a gente tem um longo caminho aí pela frente, mas os empresários ou alguns empresários já estão fazendo um terrorismo dizendo que vão fechar por causa da jornada. Talvez isso seja para quê? Para o funcionário não aprovar a jornada, não brigar pela aprovação, não se manifestar a favor. Então, a gente tem que ter esse entendimento. A população precisa saber que ainda temos um longo caminho a percorrer. Doutora, porque assim,